Olá, graça e paz a você que acompanha o Ministério Carvalhos de Vida. Hoje mais um estudo bíblico, a continuação do estudo bíblico sobre o livro do profeta Daniel. Nós iniciamos no estudo passado a introdução, né? Então falamos sobre o esboço geral do livro e os itens que nós vamos tentar esmiuçar mais ao longo do estudo. Na aula passada, no encontro passado, nós citamos algumas considerações iniciais. E hoje vamos entrar no perfil de Daniel e no contexto histórico. À medida que a gente for traçando essa linha de tempo para um entendimento cronológico do livro, a gente vai também apresentando alguns itens do perfil excelente que é apontado na Bíblia sobre Daniel. Em relação ao contexto histórico, Daniel nasceu por volta de 623 a.C. Então, ele é contemporâneo do profeta Jeremias e de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Então, 623 a.C., eles estavam lá juntos no ambiente de Jerusalém. Só que Jeremias, ele era um pouco mais velho, cerca de 20 anos mais velho que Daniel e Ezequiel. Ezequiel tem uma diferença mais ou menos aí de um ano, apontada pelos estudiosos, um ano mais novo em relação a Daniel, mas ali a mesma idade, contemporâneos de fato, e Jeremias um pouco mais velho. Inclusive Jeremias, no livro de Jeremias a gente encontra aqueles apontamentos sobre profecias sobre o reino que se aproximava para dominar Israel, se referindo justamente ao reino da Babilônia. Agora, em relação ao posicionamento deles, porque eles eram contemporâneos, as profecias, a história dos três livros se completa, mas eles não se conheceram, eles estavam em lugares distintos no momento em que viveram no contexto da dominação da Babilônia sobre Israel. Então, Jeremias permaneceu em Jerusalém. Daniel viveu na capital da Babilônia, onde ele serviu ao rei. E Ezequiel estava na Babilônia também, só que junto com os exilados judeus no campo. Então, foram três lugares distintos. Jeremias ficou no território de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, mesmo ela estando assolada. Daniel foi para a corte, servir ao rei da Babilônia, e Ezequiel também foi para a Babilônia, só que ficou no campo. Então, foram posicionamentos distintos, cada um com as suas atribuições, com o seu ministério e com o seu desígnio apontado por Deus para cada um. Então, Jeremias um pouco mais velho, Ezequiel e Daniel ali na mesma faixa etária. Em relação à linhagem de Daniel, então os estudos apontam, o próprio livro aponta também para uma linhagem real de Daniel. Então, ele viria ali dos nobres de Jerusalém. Então, se a gente for olhar o texto bíblico, já no capítulo 1, a gente constata em Daniel 1, capítulo 1, versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Jerusalém e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos de toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei. Então, Daniel, no próprio livro de Daniel, isso é apontado. Então, ele vem de uma linhagem nobre. O rei pediu para que fossem selecionados alguns jovens para que servissem no palácio. Então, nesse contexto, Ezequiel não vinha de uma linhagem nobre, ele vai ser exilado em um momento distinto, em um segundo momento, vai ficar na região do campo da Babilônia, enquanto Daniel estava dentro do palácio, então, no sentido mais diplomático. Então, Daniel é um exemplo de pessoa chamada por Deus para servir num local totalmente diferente, fora do habitual, do que se imagina para um servo de Deus. Então, ele foi servir dentro do reino, na cúpula real. Então, aí a gente também pode fazer uma menção a José, para servir ao rei de um país totalmente pagão, que não cria no Deus dos céus, que não cria no Yahvé, como é citado, apontado
livro de Daniel. Então, ele foi arrancado realmente da sua pátria, né? Ele foi levado cativo também, exilado, para servir a um rei pagão dentro do próprio ambiente do Palácio Real. Bem, logicamente, nesse contexto, ele passou por provações, ele passou por dificuldades, né? Então, a gente reservou também esse espaço nos slides para a gente deixar claro isso. Ele foi servir no maior império do mundo, o maior império da época, né? E, logicamente, em uma cultura diferente, submisso ao rei. Então, se ele era de uma linhagem nobre, então, possivelmente, ele nasceu né, com algumas regalias, com alguns privilégios, e agora ele é colocado para servir justamente a quem tem esses privilégios e essas regalias no ambiente pagão e estranho. Então, logicamente, Deus tinha um propósito muito grande na vida de Daniel, colocando ele para servir num local tão inóspito para um servo de Deus. Em relação ao exemplo de vida dele, em relação à missão de vida dele, nesse contexto, Daniel pôde ensinar o seu povo a confortá-los e manterem fortes em tempos difíceis. Então, essa segunda parte que é colocada no slide, acima de tudo, com seu exemplo de vida, com as profecias e visões que Deus lhe enviou, Daniel pôde ensinar ao seu povo e confortá-los para se manterem fortes em tempos difíceis. Então, ele estava na cúpula do reino da Babilônia. E a mensagem que é colocada no livro de Daniel, no contexto geral, é Deus soberano, como a gente já mencionou na primeira parte do estudo. Deus governando tudo. Então, foi importante essa mensagem para que se confortasse, que chegasse ao povo hebreu um conforto de que, mesmo naquele momento de dificuldade, de domínio, existe uma história, existe um Deus que está comandando essa história e que o seu povo eleito está protegido sobre a sua mão forte, mesmo estando dentro sob o domínio, dentro de um império pagão, né, sob o domínio da Babilônia, mas Deus estaria ali protegendo eles, né, mesmo dentro daquele império. Bom, em 606 a.C., os estudiosos apontam, né, que foi o período que ele foi selecionado para servir como eunuco, né, como servo do rei. Então, esse termo eunuco, ele era usado para se referir àqueles da nobreza, em vez de ter um uso comum. Então, assim, se você era servo, você estava submisso ao rei, mas quem estava servindo dentro do palácio, então tinha esse título de eunuco. Então, eram os jovens sábios, entendidos em ciência, né, instruídos, que vieram dos países que foram dominados e que foram selecionados para estar servindo nas proximidades da realeza da Babilônia. Então, o termo eunuco para isso. E essa observação, se Daniel era casado, né, ou se ele teve filhos, isso é incerto. O livro não aponta, nenhum estudo aponta para essa informação. Bom, algumas características especiais. Agora a gente vai falar um pouco do perfil, né, especificamente do perfil de Daniel. Bom, item 1. Crer no Deus soberano e não se contaminar. Então, voltando para a Bíblia, no capítulo 1 ainda de Daniel, a gente vai lá para o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, ao ver os manjares do reino, vinhos, comidas especiais, porque, lembre-se, o povo de Jerusalém estava no campo, Daniel estava no palácio. Então, quando ele foi selecionado para servir ao rei, ele também, consequentemente, teria um tratamento diferenciado. O rei queria rapazes sábios, né, entendidos em ciência, tivessem um conhecimento, fossem realmente diferentes em relação ao povo
de modo geral, de Jerusalém. Então, neste momento que ele estava no palácio, enquanto ele estava no palácio, o povo estava no campo, servindo a Babilônia, submisso ao rei da Babilônia, sobre o domínio do governo da Babilônia. Então, logicamente, o tratamento é completamente diferente de quem estava dentro do palácio, selecionado para servir em um nível mais próximo do rei. Então, eram jovens formosos, inteligentes, letrados de ciência, de sabedoria, instruídos, que já vieram instruídos, né, dessa linhagem nobre. Então, o tratamento para com esses servos também era diferenciado em relação aos servos que estavam no campo. Então, ele teve disponível, foi oferecido a ele manjares, vinhos, bebidas, né, as comidas especiais. Só que ele percebeu que todo esse alimento, todos esses manjares eram oferecidos aos deuses pagãos, aos deuses da Babilônia. Então, neste momento, ele resolve privar-se desse privilégio em consideração, em jejum, ao Deus dos céus, ao Deus do seu coração. Então, esse trecho do livro de Daniel é muito interessante, porque a gente faz até a gente pode trazer para os dias de hoje, para o período contemporâneo, né, quando a gente fala em não se contaminar. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Então, ele preferiu manter-se honrado e com a consciência limpa em relação a Deus, a ter privilégios oferecidos pelo rei, pelo reinado pagão. Hoje em dia a gente pode fazer menção a N coisas, às drogas, ao álcool, à pornografia, tudo que cerca a vida cristã e que é oferecido de mão beijada, com acesso à internet, do jeito que tem a acessibilidade e a globalização fácil, trazendo de tudo para o cristão selecionar. Então, logicamente, em situações onde o cristão pode se contaminar, pode esquecer de Deus e abrir o seu coração a fraquezas, a contaminação com o século que a gente vive. O exemplo de Daniel é um exemplo clássico, principalmente em relação aos jovens, porque Daniel, nessa época aí, se ele foi levado por volta de 15, 16 anos para a Babilônia, então nessa época, depois de 3 anos, ele foi selecionado para ser servo, para ser eunuco no palácio. Então ele teria entre 19 e 20 anos, então era jovem, né, e resolveu firmemente não se contaminar, manter-se com a consciência limpa em relação a Deus. Neste momento, também vem uma ideia. Também Deus, quando você se torna firme e resolve honrar o Deus que você serve, Deus dá as saídas, as ideias e as soluções. É o que a gente vê nesse mesmo capítulo. Então, o que é que Daniel pensou? Bom, ele foi até o chefe dos eunucos e sugeriu, pediu para comer só legumes. Então, não se contaminar com as comidas, não, sem desacatar o eunuco, né, sendo gentil, sendo submisso, afinal de contas ele estava se colocando na posição de servo, né, e dando testemunho da sua serenidade também nesse momento. Então ele pede ao chefe dos eunucos para que ele e os seus 3 amigos, né, que a gente vai ver que compõem a narrativa, ficassem comendo só legumes. E aí depois que fosse feito um teste, se a aparência dele não estaria boa, se eles não estariam em condições saudáveis. E aí Deus honrou Daniel, permitiu que o chefe dos eunucos lhe abrisse essa exceção, e Daniel passou esses 3 anos aí comendo batatas, né, não se contaminando. Ele fez um teste, né, de alguns dias. Vamos ver, vamos procurar aqui. Daniel 1, capítulo 1, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nós comamos legumes e água. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Então, assim, veja os servos que estão comendo os manjares do rei e veja a nós, após 10 dias. Né? Então,
dependendo de como a gente tiver, você toma suas providências. E aí Deus honrou Daniel, depois de 10 dias ele estava saudável, íntegro, consciente e não se contaminou. Então Deus honrou a Daniel também nessa sua resolução firme de não se contaminar. É o Deus que dá a saída, o escape. A característica 2 é uma vida de oração com disciplina. Né? Então, Daniel mantinha uma disciplina nas suas orações. Ele orava 3 vezes por dia ao Deus Todo-Poderoso e mantinha essa disciplina. E a gente vai ver no livro, sempre que tem algum momento crucial, alguma decisão a ser tomada, aparece aí essa oração prévia da parte de Daniel. Capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. 2. Um item de oração. Foi orar, foi para casa orar, pedir sabedoria a Deus para interpretar o sonho do rei. Mais passagens. Daniel 9:3. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e panos de saco e cinza. Daniel 9:4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, mais uma oração de confissão, de súplica de Daniel. Em vários momentos do livro, a gente vai ver orações de Daniel, inclusive motivo este que o levou à cova dos leões. A gente vai ver mais para frente nesses acontecimentos cronológicos do livro, nos fatos históricos do livro. Então, Daniel mantinha uma vida de oração. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, e os ensinamentos de Jesus, e os ensinamentos dos apóstolos e de Paulo, sempre se faz menção às orações, às súplicas, à ação de graças, a jejum. Então, Daniel mantinha uma vida regrada de oração. No item 3, a gente fala sobre o fato dele estudar a palavra de Deus e possuir discernimento sobre guerra espiritual. Quando uma profecia vai ser revelada a Daniel, quando a profecia do fim dos tempos, lá do período final é revelada para ele, é apontado o momento de guerra espiritual. No capítulo 9, no capítulo 10, versículo 12, a gente vê um momento com o seguinte trecho. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí no versículo 19, e disse, não temas, homem muito desejado, muito amado, a paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse, fala, meu Senhor, porque me confortastes. E disse, sabes porque eu vim a ti e tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então aqui, o anjo revela a Daniel um momento de guerra espiritual, onde uma mensagem está sendo trazida para ele, justamente uma profecia, uma das profecias que é feita por ele, uma mensagem da parte de Deus, e aí tem uma guerra espiritual para que essa mensagem não chegue a Daniel. Então ele tinha essa consciência, esse discernimento da guerra espiritual, esse entendimento sobrenatural em relação ao reino de Deus. Item 4. Ele buscava somente a glória de Deus e tinha consciência de que havia um propósito a ser cumprido através de sua vida. Vamos voltar para a Bíblia, voltar para o livro de Daniel. Tem um momento em que ele é chamado para interpretar o sonho do rei e ele leva ao rei a tradução, o entendimento do sonho que
Nabucodonosor sonhou. E aí em Daniel 2:48, capítulo 2, versículo 48, a gente vê o seguinte: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu o rei a Daniel e constituiu sobre ele negócio da província e Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas Daniel estava às portas do rei. Ou seja, depois que Daniel levou ao rei o entendimento, a tradução do sonho que ele teve, o rei retribuiu dessa forma. Colocou ele como governador da Babilônia e também os seus amigos com funções interessantes e importantes. Porém, Daniel estava no estágio maior. A Bíblia deixa claro isso, que Daniel estava no estágio maior. Mas ele não glorificou-se a si mesmo, ele glorificou a Deus. Capítulo 2, versículo 28. Olha o que Daniel fala para o rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Ou seja, ele fala para o rei que quem vai revelar não é ele, não é o poder que ele tem, mas é o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então ele está glorificando a Deus mais uma vez por ter lhe dado o entendimento do sonho para levar ao rei. No item 5, a gente vê Daniel como diplomático e atencioso. Isso significa o seguinte, que ele era um jovem sereno, ele em nenhum momento se rebelou ou causou constrangimentos, não é apontado nenhum momento rude. A gente vê ele se dirigindo ao eunuco, pedindo permissão para fazer um teste, ele não se rebelou, ele não criou nenhuma contenda. Em relação aos reis que ele serviu, ele sempre tratou, apontado a forma como ele se dirigia ao rei, sempre com muita serenidade, buscando de forma diplomática soluções para os problemas que são apontados contra ele ou contra os amigos, sempre confiando em Deus. Então, ao longo do livro a gente vê essa característica diplomática, serena, atenciosa. Não é à toa que ele serviu a tantos reis e continuou sempre na corte dos reinos que chegaram ao longo do livro. E 6, ele possuía entendimento sobre a história humana. Ele fala sobre a Deus, sobre as nações que cercam Israel. Ele acompanhou essa mudança, essa dominação da Babilônia, depois os outros reinos, em especial o reino Medo-Persa, e ele recebeu de Deus o entendimento, o discernimento sobre os reinos que viriam também posteriormente. Então ele também recebeu instrução sobre a história humana de fato, que está sob o domínio da mão de Deus, como Deus quer que aconteça. Bom, voltando um pouco para o contexto histórico. A data da obra gira em torno de 605 a 534 a.C. Né? Então, Daniel foi levado para a Babilônia na primeira leva de exilados. Ele foi no primeiro comboio de exilados, por volta de 1605, quando iniciou-se o reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Ele ficou lá durante 70 anos. Né? Estes 70 anos foram justamente o período ali de vida dele, somando com o que ele já tinha vindo de Jerusalém. Então, Jeremias, também nesse contexto, estava em Jerusalém. Daniel veio para a Babilônia e Jeremias continuou lá em Jerusalém, mesmo ele estando assolado, nesse período que ele escreveu lá o livro de Lamentações. Bom, esse período de 70 anos é o período que ele serviu na corte, que ele ficou na corte, mas alguns estudiosos apontam ele tendo vivido aí por volta de 100 a 110 anos. Então ele viveu muito, Daniel teve uma vida longa, uma vida completa, grande. Ele
ele teve uma longevidade dada por Deus muito grande. Ele acompanhou muitos reis, ele viu a morte, inclusive, de Nabucodonosor. Em relação a essa linha do tempo, que a gente pode traçar, e as datas importantes. Em 612, aconteceu a queda de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Então, o Império Assírio era o império que dominava, de fato, o mundo na época. Com o crescimento da Babilônia, dos caldeus, a Assíria foi dominada aí em torno de 612, 615 a.C. Então, Nabopolassar, que subiu ao trono da Babilônia, ele era o pai de Nabucodonosor. Então, Nabopolassar foi quem dominou Nínive, derrubou o império assírio, e nesta época, Nabucodonosor, seu filho, era general do exército. Então, ele que lutava, ele estava à frente dos exércitos para conquistar terras e territórios para a Babilônia, incluindo Jerusalém, incluindo o território dos hebreus. Em 625, Nabucodonosor foi o general que conduziu o exército babilônico contra Nínive, derrotando aí em 612 a.C. Então conquistou-se o império mais poderoso da época. Então agora quem passa a ser o império mais poderoso da época é a Babilônia. Então, neste momento, Daniel ainda estava lá em Jerusalém, 612 a.C. Só que o que acontece? Depois de dominar a Assíria, o Império Assírio, depois que ela foi vencida, o Império Babilônico deixou o rei de Israel no trono, né? Então, ele teve piedade do povo, deixou o povo lá servindo, dominado por eles, mas no seu lugar, com o seu rei. Todo mundo fica lá. E continuou lutando e conquistando mais territórios. Só o que acontece? Quando ele chega em Jerusalém, por volta de justamente 607 a.C., o rei de Jerusalém, o rei de Israel, em Jerusalém, resolve se rebelar. Por quê? Porque os egípcios, o Império Egípcio, tentava mobilizar pessoas também e reinos contra o Império Babilônico emergente. Neste momento, Nabucodonosor, percebendo isso, que os reinos não querem ficar ali passivos sob o seu domínio, aí ele muda a estratégia. Ele vê que realmente não tem condições de deixar um rei em Israel, porque esse rei pode, a qualquer momento, criar uma revolução e aderir a outros países e outros exércitos contra a Babilônia. Então, essa estratégia de manter o povo satisfeito não estava funcionando muito em relação à parte política, em relação aos reis da época. Daniel e seus amigos vieram na primeira deportação. Então, eles foram os primeiros cativos. É interessante que, quando eles chegam na Babilônia, os seus nomes são mudados. Quando eles vão servir dentro de um reino pagão, olha o que acontece. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, que Bel proteja a sua vida. Então, Bel, um deus pagão dos maiores da Babilônia. Ananias, que significa Yahvé tem sido gracioso para os judeus, é mudado para Sadraque, servo de Iacu, o deus da lua, sim. Misael, que significava semelhante a Deus, é mudado para Mesaque, quem é igual a Acu, que é outro deus. Azarias, que é quem Yahvé ajuda, foi chamado de Abdinego, servo de Nebo, outra entidade, outro deus pagão da Babilônia. Então, os nomes foram mudados quando eles chegaram na Babilônia. Bem, o rei Jeoaquim, durante o reinado dele, Daniel foi deportado. Então, aquela história, Jeoaquim ficou em Jerusalém. Né? Então, Nabucodonosor conquista tudo e faz, fique aí, mas fique quietinho, tá? Você mantém o seu reinado aí, mantém a sua diplomacia como um governador,
agora vocês estão sob o domínio da Babilônia. Então ele ficou lá. Só que o partido pró-egípcio, o pessoal lá da política junto ao Egito, deixou-se influenciar por pensamentos de revolução que vinham da parte do Egito. Aí o que acontece? Nabucodonosor volta lá, aí o rei Jeoaquim é morto, e Joaquim, que é o seu filho e sucessor, assume, também por um breve período de tempo. Nabucodonosor volta lá, aí vai ter a segunda deportação. Ele volta para Jerusalém, derruba também Joaquim, o filho de Jeoaquim, e por volta de 587 a.C. ele volta, derruba toda a corte lá que está com pensamentos de revolução e leva mais uma quantidade de exilados para a Babilônia. Então, quem não foi morto foi levado para também servir nos campos da Babilônia, lá também para o território da Babilônia. Neste momento, nessa segunda deportação, é quando o profeta Ezequiel vai como exilado também, só que ele, a gente já falou isso, ele fica no campo, ele não vai para a corte, nesse segundo momento de deportação. Bem, depois de Nabucodonosor colocar ordem lá em Jerusalém, aí ele colocou Zedequias. Zedequias ficou lá no trono e aí tratou de ficar quietinho. Bom, ele já sabia o que tinha acontecido com os outros reis. Se rebelasse contra a Babilônia, ele ia sofrer as consequências sérias de Nabucodonosor. Porém, não durou muito tempo, ele também deixou-se influenciar pelos pensamentos de revolução dentro do seu país e também por influência egípcia e dos países adjacentes que politicamente queriam se rebelar contra a Babilônia. Aí acaba a paciência de Nabucodonosor, ele volta, aí ele destrói tudo. Ele destrona o reino de Jerusalém, ele destrói o templo, os utensílios sagrados são levados para a Babilônia, então também não tem mais como se cultuar a Deus no território de Jerusalém, destrói a cidade, deixa a cidade assolada, e é nesse momento que Jeremias prefere ficar na cidade. Então quem não foi morto foi exilado, e aí poucos ficaram no território de Jerusalém. Jeremias ficou por lá, e ele fala disso em Lamentações, né, depois do livro de Jeremias, tem um livro de Lamentações que também foi escrito por Jeremias. Então Jeremias fica na Babilônia, fica em Jerusalém, na terra assolada, e tudo é destruído, e agora não tem mais rei, não tem mais essa história, quem governa realmente é a Babilônia, todo mundo é servo, para que não tenha mais pensamentos de revolução. Então acaba a tolerância de Nabucodonosor com Jerusalém, com Israel e com seus governantes antes colocados para ficarem sob o domínio do rei, mas tendo condições de uma certa autonomia no seu império. Semelhante ao que aconteceu depois, né, com os judeus em Roma, né, que tinha lá o seu governante, mas estava sob o domínio do Império Romano. Então era mais ou menos a mesma coisa. Sob o domínio da Babilônia, só que Israel tendo uma autonomia, inclusive elegendo o seu rei. Né? Mas aí nesse momento agora não tem mais rei no trono de Israel. Né? Então Israel está sem rei. Nesse momento não tem mais rei no trono. E por volta de 586, o templo é definitivamente destruído. Então agora Israel não tem mais templo, não tem mais rei, tem mais governo, e o território está sob domínio da Babilônia, né? Porque inclusive os reis que foram colocados antes não souberam fazer ali a política para ter uma certa autonomia dentro do império que dominava eles nesse momento, né? Então é um contexto histórico. Então em 536, a gente vai ver dentro do livro que aí cai a Babilônia, ela passa a ser dominada agora pelo Império Medo-Persa, né, com Ciro, o imperador. Então, por volta desse período, alguns exilados voltam, ele libera alguns exilados para voltarem para Jerusalém com mais tolerância. Agora, a gente não está mais na Babilônia agora, não está mais falando de Nabucodonosor, é além do tempo do que acontece em Daniel. Então a Babilônia é dominada, nesse momento Nabucodonosor já tinha morrido, já tinham passado outros reis. Então agora
alguns exilados voltam para a Babilônia. Neste momento, Daniel chega a negociar isso aí com Ciro, né, essa tolerância que tem. Essa primeira leva de exilados volta para Jerusalém. Em 516, começa a reformulação do templo para ser construído. Em 457, vem uma segunda leva de exilados que estavam na Babilônia, que aí não era mais Babilônia, já era o Império Medo-Persa. E em 44, já ainda antes de Cristo, vem a terceira leva, que no livro do profeta Neemias a gente vê a questão da reconstrução dos muros da cidade. Então, esse contexto histórico. Essa profecia de Daniel da estátua, onde ele aponta a estátua e os animais, então, o leão com asas se refere à cabeça, o tronco, o urso, a cintura, o leopardo, e a parte das pernas do pé, um animal terrível com 7 chifres. Se a gente ficar só na estátua, então Daniel previu o seguinte: o período da Babilônia, ele traduz esse sonho para o rei, 605 a 539 a.C., alguns colocam 607, no início do reinado de Nabucodonosor. O Império Médio-Persa seria o tronco da estátua. Daniel esteve neste império. Depois, com Alexandre, vem o Império Grego. E depois, a parte das pernas seria Roma. Os pés, os 10 dedos divididos, o animal terrível, que tem também 10 chifres, seria o fragmento que aconteceu depois com o Império Romano e se transformou nos Estados Europeus. Né? Então, essa linha de impérios que iriam suceder o Império Babilônico é apontado por Daniel nas suas visões, em 2 visões. Na visão que ele passa para o rei e na visão dos animais terríveis que posteriormente ele tem, e também fazendo um paralelo à mesma imagem da estátua que o rei sonhou, né? Então ele traduz o sonho do rei e depois ele mesmo recebe um sonho da parte de Deus com os animais, né? Então com o leão, com o urso, com o leopardo e com o animal terrível, que seria no caso o Império Romano, que foi um império extremamente mobilizado em relação à guerra, né? Armado e cruel, e que também dominou o povo judeu. Neste momento é que vem Jesus Cristo, depois do fragmento do Império Romano, é que a gente tem os estados bárbaros e depois essa transformação nos estados europeus, como a gente conhece na história mais recente. Né? Então, este apanhado geral de Daniel, essa linha do tempo, traçada com algumas características especiais do perfil dele, serve para a gente entender, ter uma noção de como ele foi, de como foi sua atividade, como foi a sua personalidade na corte, no reino da Babilônia, e essa linha histórica onde ele participa, ele recebe essa informação da parte de Deus e ele coloca também nos seus escritos. Né? E isso fica registrado mesmo depois da morte dele, aconteceram essa sucessão de reinos, né? O terceiro reino, no caso, o primeiro reino da Babilônia, o segundo o Medo-Persa, que ele acompanha essa transição, depois o terceiro, que é o grego, aí ele já não está mais na corte, já tem partido para a glória de Deus, e o quarto, que é o Império Romano, que é um império terrível, né? Um império que conquistou aí grande parte do mundo, e essa fragmentação, porque ele é tão grande, ele termina se fragmentando, né? Então essas pernas, esses pés de barro, ele se fragmenta nos estados europeus. Né? Então essa imagem básica para a gente ter essa noção. No livro de Daniel, a gente divide em 2 partes os acontecimentos. A gente vê os eventos históricos, a prova de Daniel como cativo, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, a fornalha de fogo ardente com seus amigos, a gente vai falar nisso mais para frente, o sonho de Nabucodonosor sobre o império de Deus, a festa de Belsabá e a queda da Babilônia e a prova da cova dos leões. Então são os eventos históricos narrados no livro de Daniel. Né? As visões apocalípticas, a gente vai ter as revelações do sonho de Deus, que Deus deu a Daniel sobre as 4 bestas, são os animais, a visão de Daniel sobre o carneiro e o bode,
a oração de Daniel e a visão das 70 semanas, a visão de Daniel sobre os últimos dias, o conflito entre os reis e os homens e os últimos dias. Essas revelações são passadas para Daniel, essas profecias que são passadas para Daniel. Então, contexto de eventos históricos e revelações que são passadas para Daniel. Então, hoje a gente traçou essa linha de entendimento, o perfil do profeta, características especiais, alguns apontamentos na Bíblia que confirmam algumas palavras sobre o perfil dele e sobre o que os estudiosos apontam, e essa linha histórica para a gente entender onde estava o povo de Deus, onde estavam os profetas, quais foram os impérios que dominaram o povo de Deus na época, né, os motivos da violência do rei para com o povo em alguns momentos, e o povo de Deus dentro do Império Babilônico. Então, confirmando as profecias, Deus manda o império para subjugar o povo, mas o seu povo está protegido. O povo não é extinto. O povo paga pela desobediência, que é apontada em Jeremias, mas ele fica protegido, ele fica dentro do Império Babilônico, ele não é destruído. Inclusive com tolerância no primeiro momento, para manter o rei, manter a adoração a Deus. Depois, por problemas políticos do rei, por falta de inteligência, de sabedoria para manter-se, ele é subjugado, as terras são destruídas, mas o povo permanece. O reino da Babilônia não destrói o povo de Deus. Num segundo momento, Deus tem misericórdia do seu povo, mais uma vez, e os exilados são mandados de volta para a sua terra, para montar novamente a Israel e montar novamente o templo e ter também a liberdade para adorar a Deus na sua terra. Inclusive, é neste período que se inicia a questão dos dízimos para a casa de Deus, que Deus predetermina a questão dos dízimos, porque o povo está voltando para a sua terra, então está todo mundo preocupado em construir suas casas. Aí a sinagoga, os levitas, o local de adoração, que não era de fato ainda a sinagoga, mas o local de reunião, não está tendo atenção do povo. Então o povo não tá olhando muito para a questão de construir um local de adoração, de oferecimento dos sacrifícios, de adoração por parte dos levitas. Eles estão preocupados em construir as suas casas. Aí nesse momento, Deus, vamos organizar isso. Então vamos instituir o seguinte: tem que ser repassado 10% do que eu mesmo dou para vocês nas terras, para sustento da minha casa, para montagem do setor de adoração, do templo, dos locais de encontro para estudo. Então, como o povo está disperso, aí vem essa determinação da parte de Deus, né, se institui então o dízimo, essa 10ª parte. Aí o pessoal passa a ter essa consciência de que Deus deu de volta a nossa terra, está nos dando de volta o sustento, mas também está nos dando a possibilidade de adorá-lo novamente, né, não nos obedecer. Então, nesse momento, Deus faz as promessas, né, de abrir as comportas do céu, de retribuir a quem for fiel na sua terra, que Deus está dando de volta, para que se tenha um local de adoração a Ele, para que se mantenha o local de adoração a Ele. Então, se não fosse instituído nesse momento alguma regra, né, então, como o povo estava empolgado, feliz, querendo reconstruir suas casas no local, na sua terra, né, de volta, que eles acabavam de receber, ninguém ia construir um local de adoração, ninguém ia ajudar a sustentar o povo da adoração, o povo do ensinamento, os levitas de Deus. Eles estavam ali vendo o povo construir madeira, tijolo, ouro, para construir casa. Mas o tempo estava ficando um pouco, o local de adoração estava ficando um pouco à parte. Aí nesse momento se tem essa instituição do dízimo, né? Então vem dessa época do pós-exílio da Babilônia, no momento que o pessoal está voltando para a terra que Deus lhes devolveu. Bom, no nosso próximo encontro a gente vai traçar os capítulos, né, o contexto histórico do livro. Então a gente vai para essa parte aqui, né, a prova de Daniel como cativo. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso,
a interpretação dos sonhos do rei, os acontecimentos históricos de fato. Né? Então a gente fez esse contexto histórico hoje, esse perfil de Daniel, a gente já traçou o contexto histórico do livro inteiro, mas agora vamos estudar os momentos. Né? Então a gente vai estudar os momentos desse contexto histórico que a gente viu completo. Vamos ver agora por parte, porque aí a gente já sabe, a gente já vai estar situado nessa linha do tempo que a gente viu hoje e ver com mais detalhes, com mais clareza de detalhes para entendermos melhor também. Tá? Graça e paz a todos. Até o nosso próximo encontro.